Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a ida da Virgínia lá na CPI das Bets, CPI essa que ela foi na condição de testemunha. Inclusive, vocês já sabem, testemunha pode ficar calado, inclusive o réu pode, que dirá testemunha, mas testemunha não pode nem deve mentir sobre a consequência de sair, inclusive, presa de uma audiência ou de uma oitiva que estiver participando. Assim sendo, o advogado da Virgínia, após a convocação da senadora Soraya Trocnik, que ela é a relatora da CPI das Bets, pediu para que Virgínia pudesse ficar calada. Eu nem entendi por que razão o advogado pediu para que o Supremo permitisse isso. Gilmar Mendes falou sim que Virgínia poderia ficar calada, mas a gente sabe que no direito, desde que o advogado peça ou a própria testemunha manifeste esse direito, deveria sim ser concedido o direito de ficar calado sem ter que sem ter que pedir essa autorização ao Supremo. Mas o ponto é que a Virgínia foi na CPI das Bets na condição de testemunha. A Virgínia que faturou aí milhões com a divulgação do Tigrinho. Virgínia que é uma trambiqueira, já falei aqui no meu canal várias vezes. Virgínia é a maior golpista desse país, é milionária por conta dos golpes e dos trambiques. Inclusive, se fosse uma mulher negra, ela estaria presa, cancelada, e todo mundo dizendo que preto não é flor que se cheire, que preto quando não caga na entrada, caga na saída. Virgínia, por ser jovem, branca e loira, ela parece que tem salvo-conduto para fazer os trambiques. E não tô aqui com raiva, com ódio, fazendo essas críticas. Não, é o que eu penso sim. Se fosse uma mulher preta, não teria o tratamento que Virgínia tem, com vários processos e vários trambiques públicos e notórios. Eu já denunciei lá no meu outro Instagram, desde 2021 e 2022, os trambiques da Virgínia, os golpes da Virgínia. E ela não para. Ela não para porque ela sabe que a galera se alimenta disso. Uma vez uma pessoa lá no X falou que o auge do ensino fundamental é ser fã da Virgínia, mas não. Tem muita gente no Brasil, gente que tem boa condição financeira ou que tenha ensino médio ou é formado, que é fã da Virgínia, que se alimenta da futilidade, do niilismo e da trivialidade que Virgínia apresenta. Eu já falei aqui, filhas da Virgínia, elas têm fãs. Supostamente, Virgínia vai lançar, ou vai ter um pré-lançamento da boneca das filhas, e já tem gente aí na lista de espera, gente eufórico, desesperada para obter as bonecas das filhas da Virgínia. Então, Virgínia entendeu que ela é sim muito forte, muito pujante com relação ao público, porque o engajamento dela mostra isso. No vídeo que eu denunciei, ou que vim aqui falar com vocês sobre o cachê da desgraça alheia, aquela que estava atrelado àquela reportagem da revista Piauí, quem inclusive quiser assistir esse vídeo é só clicar aqui, eu falo sobre isso. Que em menos de 24 horas, Virgínia já tinha conseguido 120 mil novos apostadores para Esporte da Sorte, porque ela sabe do engajamento que ela tem. Assim sendo, quando ela vai na CPI na condição de testemunha, ela vai para fazer marketing, com moletom, com a foto da filha estampada, com o copo Stanley, cabelo solto, enfim, tudo que ela faz, claro, com uma pessoa que tem engajamento que ela tem, ela faz, sempre parece que ela tá 24 horas fazendo marketing e propaganda. Então, não se surpreendam se ela vier lançar algum copo Stanley ou alguma coisa nesse sentido, porque é da Virgínia. E ela vai na CPI com todos os seus direitos aí assegurados, o advogado do lado, inclusive podendo se calar, tanto é que ela se calou em vários momentos.
E para quem acompanha as notícias e acompanha o que acontece no Brasil sem canalice, sem oportunismo e sem vassalagem, já sabia que Virgínia é trambiqueira e que ela utilizava aquele aplicativo demo para sim enganar seus seguidores. Nada que ela falou lá, quando ela falou, surpreendeu quem assistia ou assistiu o desenrolar dessa questão das bets sem vassalagem, repito. Aí, quando a Soraya, de maneira técnica, o presidente também da CPI, o senador doutor Irã, de maneira técnica, né? Ninguém estava lá para afrontar a Virgínia, mas para escutá-la, até porque, repito, ela estava na condição de testemunha. Até que o senador Cleitinho se levanta e participa aí de umas cenas, na minha opinião, das mais vexatórias, das mais vergonhosas que a gente já presenciou um senador fazer durante uma CPI, que deveria ser séria. Senador Cleitinho, que teve aí um salto exponencial no que tange a política, começou em 2016 como vereador, se não me falha a memória, sim, foi 2016, depois, 2018, ele vai para deputado estadual. Como deputado estadual, ele faz aí uma política de austeridade com relação ao seu próprio gabinete, ele economiza 3 milhões de reais. Aquilo em Divinópolis vira notícia, fazendo com que vários pares dele, né, vários deputados estaduais também buscassem economizar com seus gabinetes, e aí a Câmara de Divinópolis consegue economizar quase 50 milhões de reais, então eles põem isso na conta do Cleitinho, porque ele que foi o precursor, ele que começou essa questão de economia com o gabinete, e isso dá o cacifa para que ele saia a senador da República. Aí em 2022 ele sai a senador da República por Minas, é eleito com quase 5 milhões de votos, e a gente tem Cleitinho senador, um senador medíocre, que não estuda, ele é semi-analfabeto, enfim, mas no Estado Democrático de Direito, quando a maioria vota e elege um senador semi-analfabeto, chucro, burro, incauto e inculto, a gente só cabe aceitar essa sua prerrogativa enquanto senador. Agora, ele é senador, mas lhe falta decoro. Um senador se predispor a fazer o que Cleitinho fez é inaceitável, precisa ser repudiado. E a gente não pode se esquecer que Cleitinho está bem cotado, inclusive para ser o próximo governador de Minas. Então eu quero aqui assistir com vocês Cleitinho lá na CPI, ressaltando, Cleitinho não faz parte, né, dos senadores que estão aí na CPI das bets. Ele foi lá para fazer uma fala e foi lá para lacrar. Cleitinho, a fala dele sempre para lacrar, ele é senador influencer. Inclusive, quem falou isso não fui eu, preciso dar crédito, a Soraya falou isso. Senador, lacrador e influencer. Então vamos lá assistir ao vídeo vergonhoso, vexatório do senador Cleitinho. Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão. Você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. É numa CPI, um senador da República fazendo propaganda de uma testemunha, de uma pessoa que está na condição de testemunha, de uma trambiqueira golpista. Ele está fazendo propaganda dos pré-treinos da Virgínia lá no Senado Federal. Detalhe, aí ele fala que Virgínia não precisa mais disso. Precisa mais disso o quê? Ele está divulgando o tigrinho.
Tipo, como quem diz, você já tá milionária, você já deu golpe suficiente, você já destruiu o financeiro de muita gente, você não precisa mais disso não, deixa isso pra lá, foque no pré-treino que você ganha mais. Falando como cristão, porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora, aqui eu vou te falar. Aí Virgínia dando risada, né? Tipo, obrigada, né? Ai, que legal, meu pré-treino é conhecido até aqui no Senado, tem um senador que usa, né? Hoje de manhã ele tomou, ele disse, né? Fala como um pai, você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Nisso ele tá certo. Mas em vez de ele focar nisso, que sim, a casa de aposta existe para ganhar. Sempre, pode ser cassino online, cassino físico, ela existe para ganhar. E no mundo digital, a casa de aposta, eles fazem um uso, né? Elas fazem um uso da imagem dos influenciadores para poder atrair mais pessoas que acreditam, infelizmente, de maneira inocente, às vezes, na suposta credibilidade desses influencers. Então, Cleitinho, em vez de ele focar nisso, repito, ele não era da comissão, foi lá para lacrar, para falar. Em vez de ele focar nisso, o cidadão que perde, a casa da aposta ganha e quem divulga ganha, não, ele não para por aí, como nós iremos ver a seguir. Então, eu acho, em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo presente esse tipo de jogo para a sociedade brasileira, não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui Agora é aquela coisa, é o cara que supostamente é do Estado mínimo, dizendo que o Estado tem que interferir no arbítrio das pessoas de jogarem ou não. Eu acho que as pessoas têm o direito de querer jogar ou não, tem que regulamentar, mas adulto tem que ter responsabilidade de adulto, tanto assim que agora está aí regulamentado, tem que só válido jogar, digamos assim, nas das bet.br, né? E não é porque é regulamentado que a gente tem que fazer, muita gente às vezes cai nessa armadilha. E acha, peraí, porque ele é regulamentado, é obrigado. Tem gente que se você discutir a descriminalização das drogas, fala, eu lembro quando eu fazia a faculdade de Direito, sei lá, 2017, 2018, uma pessoa amiga, né, falou para mim e pro meu marido, mas se descriminalizar a maconha, aí os pilotos vão poder, então, usar maconha? Não! Quando uma coisa é descriminalizada, não significa que ninguém tem a obrigação de fazer. A título de exemplo, álcool é descriminalizado. Ninguém é criminalizado, ou seja, responde criminalmente por beber álcool, mas ninguém é obrigado a beber álcool. A pessoa bebe se quiser, não é porque é descriminalizado, é liberado, digamos assim, que é obrigado. Adultério no Brasil atualmente não é crime. Agora, porque não é crime, é descriminalizado, que todo mundo precisa ser adúltero? Não! Então é o cara que supostamente é de direita, a favor do Estado mínimo, defendendo que o Estado interfira no arbítrio das pessoas, de falar, não tem que proibir, não pode jogar. Mas aí a galera não vê, porque a galera adora um lacrador, um canalha oportunista. No Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, corto mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar o seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. É isso que ele foi fazer lá, ele foi lacrar para que essa fala dele chegue a todo o Brasil. Ele saberia e sabe que chegaria, até porque Virgínia é conhecida no Brasil todo, influencers babam ovo da Virgínia, então ele usa esse tempo dele para supostamente falar com influencers, claro, numa questão também pensando politicamente lá na frente, no sentido, nossa, olha como o senador Cleitinho é legal, foi lá, defendeu os influencers, né? Isso também a gente tem que olhar. Você compra mais pré-treino meu, então? Não, eu vou comprar, eu acabei de tomar um. Tá vendo? Ele pedindo para Virgínia e outros influencers pararem com isso, e Virgínia meio que falando, para que eu pare, se eu compro mais pré-treino, viu? Compra mais pré-treino, que eu paro de ser trambiqueira, que eu paro de ser estelionatária. Compra meu pré-treino. É o que pareceu aí.
compra mais pré-treino e bem confortável, rindo, né? Nossa, tem um fã dela lá, alguém que está divulgando, inclusive, o pré-treino dela. Então, ela tá o quê? Em casa, para falar, inclusive, ó, se você comprar meu pré-treino, eu paro de fazer golpe. Até acelerar o IPIC, é isso mesmo. Então, assim, acho que você não precisa disso. E aí, Virgínia, que não é boba, fala o quê? O nome do pré-treino, né? Tá lá. E Cleiton, claro, repete. Porque é a propaganda, que é o merchan que Virgínia tá fazendo como testemunha ou enquanto testemunha numa CPI. É vergonhoso. Mas, repito, a culpa não é do país, das pessoas. De gente que se diz antissistema como o Cleitinho, mas que não tem decoro, que não tem o mínimo de educação, o mínimo de discernimento, o mínimo de sabedoria, se posicionando como um adolescente que está na frente do seu ídolo. Né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego. Claro que ela gera emprego dando golpe, ela gera riqueza dando golpe, é trambiqueira de primeira ordem. Eu arriscaria dizer que no Brasil dos últimos 10 anos não tem uma pessoa mais trambiqueira do que Virgínia. Não tem. É canalha, golpista, trambiqueira e oportunista. Mas tá aí milionária, inclusive quase bilionária. Por quê? Porque a galera compra, a galera adora. Então, eu, por óbvio, sou a voz aí destoante nessa maioria que nem sempre está certa, que Hitler mostrou para a humanidade que a maioria nem sempre está certa. Então traga isso para a sociedade, viu? Então aqui, nós políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos... E quer lacrar que ele quer lacrar, que Vossa Excelência é uma golpista que paga imposto. Se a gente seguir essa lógica que quem paga imposto, independente de quem quer que seja, é excelência, e o político é tudo canalha, a maioria mas tem muito político honrado, tem sim, eu tenho reiterado aqui. Então, se a gente seguir essa lógica, desde que Marcola, Fernandinho Beiramar, Marcinho Vipi, desde que eles paguem seus impostos em dias, ou eles não, os laranjas, as empresas dele, tá ótimo. Eles são pagadores de impostos, eles são vossas excelências. Não importa se eles cometem homicídios, se eles são traficantes, se eles estão... se eles cometem latrocínios, não importa se eles cometem roubo, furto, não importa. Importa é ser pagador de imposto. Na lógica idiota, na lógica apedeuta de um medíocre como o Cleitinho. De despesa. Então não tô aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você... O que ele foi lá? Ele não quer apontar dedo para Virgínia. Detalhe, ninguém está apontando dedo para Virgínia nessa CPI. Ela está na condição de testemunha. Ou seja, precisa ouvir a Virgínia. O que ela vai responder? O que ela tem a dizer? Ela vai mentir naquilo que se tem de informação do contrato de milhões, 50 milhões, só com a Esporte da Sorte, de uma vez só a ser renovado? Então, ela está na condição de testemunha, ela não está lá para ser apontada o dedo, até porque, repito, sequer ela é réu. E ele foi lá para aconselhar, para levar acalento, ele foi lá para lacrar, porque ele é um lacrador, porque sabe que a galera também se alimenta de lacrador, ainda mais quando o lacrador é macho. Quando o lacrador é macho, aí que a galera aplaude. Começa a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Aí ele pede, né? Para ela mandar abraço para a filha e para a esposa. Virgínia fica tão, né? Inflada e feliz, né, com palavras tão elogiosas, que ela fala, não é nem o senador não, ó Cleitinho, eu sabia que eu te conheço em algum lugar, tipo, conhece esse bobo aí, esse bobão eu conheço em algum lugar, é ele. Conheço, eu já vi vídeo seu já. Eu te conheço, já vi o Vericeu já, tipo numa CPI, porque é um próprio senador da República fazendo esse escárnio,
fazendo com que uma CPI se torne um circo, onde o palhaço é o povo. Porque o Cleitinho não se posicionou como um palhaço. Ele é o idiota no circo, que é o povo que é o palhaço. Ele é um idiota. Um completo idiota, um palerma, um parvo. É isso que é o senador Cleitinho. Vergonhoso. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Quem gostou, já rezar. Aí, Virgínia ri, o advogado Virgínia ri, e Cleitinho diz que quem não gostou, como quem diz, vai rezar para passar alguma coisa, sendo que ele mesmo não rezou. Porque se ele tivesse rezado, né, orado, ele teria um mínimo de discernimento, de sabedoria e de decoro para não fazer o que ele fez. É isso que envergonha o Brasil que tem palhaço como congressista, o Brasil que tem analfabetos funcionais como esse Cleitinho sendo idolatrado, sendo aplaudido. É nessas horas que muita gente acaba achando que vira tudo pizza. Porque Virgínia tá lá sendo idolatrada, sendo que nós sabemos que muitas famílias estão destruídas, dilaceradas por conta do vício nas bets, principalmente no Tigrinho e no Aviator. Só que a gente não tá falando aqui que a culpa é da Virgínia, como se a Virgínia tivesse culpa que as pessoas joguem. Não, ela tem responsabilidade porque é uma influencer que usa da sua imagem para falar para as pessoas: jogue que você vai ganhar, jogue, sendo que nem ela joga, ela atualizava o aplicativo demo que a gente sabe. Ela não soube responder se a mãe dela joga. Se o jogo é tão bom, se o jogo dá ganhos exorbitantes, como que a própria mãe não joga? Se a Virgínia, inclusive, ela é influencer por conta do dinheiro. Ela falou, qualquer coisa eu ligo para minha mãe para saber se ela joga ou não, porque segundo Virgínia, ela e o Zé Felipe jogam num celular só. Ou seja, nem sequer o Zé Felipe joga, porque eles sabem que não tem como ganhar, não tem como vencer, é para enganar os já enganados, é para enganar a galera que infelizmente vive várias vulnerabilidades, principalmente vulnerabilidade financeira e vulnerabilidade intelectual, porque às vezes a pessoa tá até na vulnerabilidade financeira, mas quando a pessoa tem uma envergadura intelectual, um conhecimento intelectual, não cai nesse tipo de golpe e fraude, mas pessoas que juntam, que acomodam essas duas vulnerabilidades, é mais fácil dessas pessoas acreditarem numa oportunista canalha, trambiqueira, cretina, golpista como Virgínia. Infelizmente é o que a gente tem no Brasil, de ídolo, em vez da gente ter, sabe, por exemplo, a moça que passou para juíza aos 25 anos, né? Estudando, passou para magistrada. Em vez da gente ter vários outros alunos, inclusive da escola pública, que fizeram o Enem, que passaram para medicina, para engenharia, cursos que são teórica e tecnicamente mais concorridos e mais difíceis, a gente tem Virgínia como ídolo, a gente tem Virgínia como exemplo. Enquanto isso, Brasil passando vergonha no PISA, porque Virgínia, inclusive, é uma semi-analfabeta, mas é uma semi-analfabeta milionária, porque é golpista, porque é trambiqueira, e a gente tem um senador da República indo prestar ode, prestar homenagem a uma trambiqueira ao vivo durante uma CPI. Fica parecendo que é um país de canalice, um país de oportunismo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que sim repudiar aquilo que precisa ser repudiado, sem medo, sem ficar sendo contaminado. Não, porque ela não obriga ninguém a jogar. Ué, se a gente seguir essa lógica, então, o traficante também não obriga ninguém a comprar droga, não é verdade? O
o assaltante também, ele não obriga ninguém a sair na rua, é isso que a gente vai começar a pensar, não tem lógica. Precisa ser repudiado de maneira veemente. É isso que também eu tenho feito e eu estou fazendo aqui uma vez mais, repudiando essa trambiqueira que é a Virgínia. Porque vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.